Você que trouxe a sua Bíblia, abra no livro de Marcos, capítulo 10, versículo 29. Marcos 10, 29. Você que não tem a Bíblia pode acompanhar conosco aqui na projeção. Marcos 10, 29. Glória a Deus, boa noite a todos na nossa transmissão. Fabiana, Roosevelt, Jéssica, sejam todos bem-vindos na nossa transmissão. Marcos 10, 29. Vamos ler, diz assim, vou esperar o pessoal, né? Passar as folhas aí. Marcos 10, 29. Diz assim: E Jesus respondendo disse: Em verdade vos digo que ninguém há que tenha deixado casa, ou irmãos, ou irmãs, ou pai, ou mãe, ou mulher, ou filhos, ou campos, por amor de mim e do Evangelho, que não receba 100 vezes tanto, já neste tempo, em casas, em irmãos, em irmãs, em mães e filhos e campos, com perseguições, e no século futuro, a vida eterna. Coloca a sua Bíblia no seu assento, feche os seus olhos mais um instante. Senhor Deus e Pai, nesta noite nós estamos aqui para ouvir a Tua palavra, que é lâmpada para os nossos pés, que é luz para o nosso caminho. Senhor, nesta noite que eu diminua e que, Senhor, cresça, que Teu Espírito Santo possa falar aos corações, possa invadir, Senhor, os corações nesta noite, que a Tua glória venha ser revelada a cada um, porque é o Senhor que traz o entendimento, é o Teu Espírito Santo, Pai, que nos convence do pecado, é o Teu Espírito Santo que ministra nas nossas vidas. A Tua palavra é a verdade que nos liberta, e que nesta noite os olhos espirituais se abram, os ouvidos se abram para a Tua vontade. É o que nós te pedimos e te agradecemos no nome de Jesus. Toda a igreja diz amém? Amém. Pode se sentar no seu lugar. Glória a Deus. Amém. Glória a Deus por você que está aqui nesta noite para ouvir esta palavra que o Senhor reservou especialmente para as nossas vidas, para o nosso coração. Hoje nós vamos falar a respeito da renúncia. E ainda existe uma cruz para a gente carregar. Se você ouvir falar de um evangelho que não tem renúncia, não tem preço, esse não é o verdadeiro evangelho. E aqui tem uma frase que eu ouvi essa semana que diz assim: Deus não usa por ordem de chegada, mas por ordem de renúncia. O que significa isso? Às vezes você vai ver uma pessoa que entrou na igreja e conheceu Jesus muito depois de você. Às vezes tem diferença de anos. Só que de repente você vê Deus usando ela tremendamente, Deus fazendo dela bênção para outras pessoas, Deus entregando dons, entregando talentos. E às vezes aquela pessoa está 20, 30 anos na igreja e permanece da mesma forma. Por quê? Porque essa pessoa que entrou depois, ela pode ter tido renúncias que essa pessoa que está há tantos anos nunca fez. Ela nunca verdadeiramente experimentou o evangelho verdadeiro, ela nunca renunciou, ela não nasceu de novo, ela simplesmente era um frequentador de igreja. E a gente vira um religioso, a gente pratica rituais, mas aquele evangelho não age com transformação na nossa vida, não há mudança. Então às vezes você vê uma pessoa que tem menos tempo de caminhada ser completamente usado por Deus, se levantar, ver milagres, e você diz: mas por que essa pessoa está há tão pouco tempo e Deus já levantou ela tão poderosamente? E às vezes você vai observar, ela teve renúncias, ela tem uma entrega que você não teve. E a nossa tendência, quanto mais tempo a gente tem de caminhada, é achar que a gente sabe muito da palavra, mas só que pratica pouco, vive pouco a palavra. E não basta saber muito, quanto mais a gente sabe e não pratica, né, mais juízo haverá para nós, porque nós sabemos. Então o verdadeiro evangelho é aquele que transforma, aquele que muda o nosso coração. E aqui
Jesus está falando de todo tipo de renúncia, tanto de renúncia de relacionamentos, Ele está falando de pessoas e de campos e de bens. Ele está falando sobre aquele que renuncia e sobre a recompensa que existe para aquele que renuncia. Em Gênesis 12:1, Deus fala para Abraão: sai da tua terra e da tua parentela e da casa de teu pai para a terra que eu te mostrarei. Aqui, Deus, Ele faz uma promessa para Abraão, que Ele vai mostrar uma terra para Abraão. Só que para que Ele mostrasse essa terra para Abraão, existiria um preço. E qual o preço que ele teria que pagar? Sair do meio dos seus parentes, sair da terra de Ur dos Caldeus, para ouvir a voz de Deus. Abraão, ele teve que deixar a sua terra natal, ele teve que deixar a sua família para seguir a vontade de Deus. E aqui a família é pai, mãe, né, os parentes, mas quando ele foi, ele levou a sua esposa, levou o seu sobrinho Ló. Aqui a família que ele se refere eram os pais, né, os parentes, os irmãos, mas a sua esposa ele levou, tá, gente? Vai falar, Abraão largou a esposa e foi embora, porque Deus mandou. Dali a pouco seu marido vai comprar pão, não volta mais, porque falou que a pastora falou, que Deus falou que era para eu sair do meio dos meus parentes. Eu larguei todo mundo e nunca mais voltei. Não vai entender errado, tá bom? A esposa você tem que levar, o esposo tem que levar, né? É assim, tão bonitinho, quando começa a namorar, né? É todo romântico, né? Aquela coisa linda. Tem um louvor até que fala: quando o amor toca o coração. Aí depois que casa, olha para o abençoado, né? E fala: levarei eu também minha cruz. Aí muda, né? Virou cruz. Mas você não é uma cruz, não, meu amor. Você é o meu presente. Glória a Deus. Depois você me paga, tá? No Pix. Deixa lá uma caixa de chocolate, um buquê de flor e um Pix na conta. Brincadeira. Mas a cruz você tem que levar, tá bom? Essa daí você não pode abandonar, né? E Abraão não levou os filhos, pastora? Não, porque ele não tinha filhos. A sua esposa Sara era estéril, então ele não tinha filhos para levar. E aí, Deus pede para ele uma renúncia, porque Deus tinha uma promessa muito linda na vida de Abraão, que era tornar ele pai de nações, né? Era tornar ele, trazer uma bênção muito grande sobre a vida dele. E isso, muitas vezes, essas renúncias podem envolver decisões difíceis nas nossas vidas, como deixar um emprego confortável, deixar um salário alto, perdoar alguém que nos magoou profundamente. Deus, Ele tem algo novo para entregar para Abraão. Então, o que significa sair da sua terra, da sua parentela? E mais para frente você vai ver Deus falando para Abraão: acho que eu tenho que desligar isso aqui. Está dando um conflitinho aqui. E mais para frente você vai ouvir Deus dizer para Abraão sair da sua tenda. E o que significa sair da sua tenda? Sair da sua tenda é sair de tudo que limita a sua visão, de tudo que te prende, da tenda do pecado, da mágoa, da ira, da prostituição, de tudo, da mentira, de tudo de velho que te construiu. Antes eu tinha uma mania de mentir terrível. E a gente acostuma tanto a ser mentiroso, né? Mentir, eu gosto de mentir, inventar história. Se a pessoa fala uma coisa para mim, vou em tal lugar, eu também fui, eu conheci alguém lá. Mentira, não fui não, mas só para entrar na conversa. Então a mentira, coisas assim que Deus não se agrada e que a gente vivia quando a gente era o velho homem. Só que quando a gente conhece Jesus, a gente passa a ser uma nova criatura. Então, para a gente poder viver a promessa, a gente precisa sair dessa tenda, sair desse lugar que nos construiu, para encontrar o novo lugar que Deus prometeu para nós. Só que algumas coisas não cabem nesse novo lugar.
alguns comportamentos, alguns pensamentos, algumas manias não cabem mais no novo. É como se você imaginasse assim, imagina você mudar de uma casa grande para um apartamento. Não que você obedecer à vontade de Deus seja você morar no apartamento, nem se compara. Mas você imagina, ali você tem um monte de imóvel grande, um monte de coisa que não cabe em muitos lugares, né? Quem gosta de mudança aí? Assim, mudar de casa, quem que gosta? Fala, eu adoro mudar. Ninguém, né? Mudança é trabalhoso demais. Assim a gente também não gosta de mudar. A nossa carne não gosta de mudar, porque a gente se habitua, a gente fica na nossa zona de conforto e não quer mudar de atitude, não quer mudar de postura. É difícil mudar, uma briga com a nossa carne. Então é o mesmo que você imaginar que você vai para um apartamento e que aquele sofá enorme, aquela estante enorme não cabe no seu apartamento. Então você vai ter que selecionar o que é que vai entrar na sua casa. E muitas vezes vão ter que ser móveis sob medida, que vão caber naquele espaço para você otimizar aquele espaço. Mesma coisa com Deus. Aquele comportamento, aquela velha criatura, aqueles velhos hábitos, mas eu xingava, mas eu fazia isso, eu frequentava tais lugares, essas coisas não cabem no apartamento. Então você precisa selecionar o que vai entrar no seu coração, o que vai entrar na sua vida, para que você possa viver esse novo lugar que Deus tem para você. Amém? Então aqui, Abraão, quando ele pede para ele, quando existe, ele chama Abraão sai da sua terra, da sua parentela, e Deus promete fazer dele uma grande nação. Só que a mulher de Abraão era estéril, e Abraão já tinha idade avançada. Ele já estava preocupado, porque Deus chamou, Deus prometeu, ele saiu da sua tenda para a terra onde Deus tinha prometido, mas ele ainda não era pai. E aí tem um momento que ele está inquieto na sua tenda, está se aproximando dos 100 anos, e aí ele já começa a entrar em desespero, e ficar ali inquieto na tenda dele, pensando, como que isso vai acontecer? Eu abandonei, eu renunciei o que Deus me pediu, mas eu não estou vendo a bênção, eu não estou vendo o milagre, eu ainda não sou pai. E aí ele estava ali inquieto, aflito na tenda, imaginando como isso seria possível, como que Deus pode realizar isso na minha vida. Quando parece que tem uma situação em que tudo parece terminado e que as nossas forças parecem que vão se esgotar, o Senhor abre um caminho onde parecia que era impossível. Como nós cantamos aqui, Deus já tem um caminho aberto no meio das águas. Deus já tem o que Ele reservou para nós. Só que Ele quer que nós tenhamos marcas profundas com Ele. E aí Abraão estava dentro da sua tenda e com questionamentos interiores. Onde estava aquilo que Deus prometeu? Porque ele não tinha filho e ele tinha um servo que chamava Eliezer. E que, será que é esse o meu herdeiro? O meu servo? Então ele não via chance disso acontecer. Só que a terra onde ele estava ainda não era a terra que Deus tinha prometido. Ele estava a caminho da terra prometida. Ele ainda não estava na terra prometida. Era apenas algo temporário. Então, quando você ora por determinada situação, por determinada coisa, Deus ouve a sua oração imediatamente. Mas Ele não atende imediatamente, mas todas as suas orações são ouvidas. E de Deus você vai receber uma resposta. Então, quando você ora, Deus, Ele responde, mas nem sempre Ele atende o que você pediu. E aqui, quando nós chegamos a Deus e oramos por uma faculdade, um emprego, um casamento, nem sempre vem imediatamente. Então você faz a oração, mas Deus trabalha em nosso favor para que você alcance aquele pedido pelo qual você orou. Deus, Ele começa a dar os meios para que você alcance aquilo
que você pediu em oração. Ou seja, Abraão, ele saiu da tenda, mas ele estava em uma terra temporária. Não era ainda a terra prometida. Ele ainda não estava no lugar que Deus havia reservado, o lugar que Deus prometeu, onde ele seria pai. E ali, quando ele estava inquieto na sua tenda, ele ainda não estava no lugar que Deus prometeu, mas ele já estava a caminho. Deus já estava fornecendo os meios para que ele chegasse até a promessa. Por exemplo, quando Deus me pediu, renuncia na sua vida sentimental, esse relacionamento não é de Deus para a sua vida, eu não quero isso para você. E Deus falou de várias formas comigo. E aí o que eu fiz? Renunciei. E Deus fez uma promessa para mim, do meu chamado, que Deus me daria uma família. Só que quando eu renunciei, não apareceu a pessoa. Não foi instantâneo, não foi imediato. Você renunciou e o pastor Anderson já apareceu? Não, mas eu já conhecia ele. Só que eu não sabia que ele seria a pessoa que Deus colocaria ao meu lado. Eu renunciei. E quando eu renunciei, quando eu fiz a vontade de Deus, eu fui para minha tenda temporária, ou seja, eu estava a caminho da promessa na vida sentimental. Quando eu renunciei o que Deus havia me pedido, o que eu fiz? No lugar dessa renúncia, eu mergulhei completamente em Deus, eu mergulhei completamente na palavra, na obra de Deus. Eu comecei a trabalhar para o Senhor, eu comecei a me dedicar às coisas de Deus, e foi me dedicando às coisas de Deus que um dia de tanto buscar a palavra de Deus, porque o que estava me atrapalhando saiu. Deus falou, eu saí daquela tenda, eu saí daquele lugar, eu saí daquele sentimento que Deus não queria para mim. E aí eu comecei a buscar o Senhor com profundidade. E aí quando eu comecei a buscar o Senhor e me aprofundar, foi aí que eu entrei no ministério de louvor, foi aí que eu comecei a trabalhar para Deus. E por causa disso, um dia eu fui convidada para ministrar louvor numa igreja. E essa igreja era onde o pastor Anderson congregava. E lá eu conheci a pessoa que Deus colocou ao meu lado. Então lá atrás eu renunciei. Essa renúncia me fez buscar ao Senhor profundamente, para que então eu encontrasse a pessoa que Deus tinha para minha vida. Foi buscando ao Senhor que eu encontrei a pessoa que Deus tinha para minha vida. Amém? Então é assim que Deus faz. Assim que Deus faz com as nossas vidas. Só que a gente às vezes acha que a partir do momento que você renunciar, já vai acontecer. Não. A mesma coisa no meu trabalho. Eu saí de lá, foi uma renúncia. Eu entreguei. Eu saí de lá e eu já passei no concurso e já entrei? Não. Eu saí de lá, e porque eu saí de lá, eu fui para o deserto estudar, me preparar para chegar até a terra prometida. Então, as grandes conquistas das nossas vidas em Deus, todas elas são precedidas de renúncias. Existem renúncias, e Deus, Ele honra não as nossas conquistas, mas as nossas renúncias. Só que após a renúncia, você já não recebe o milagre instantaneamente. Após a renúncia, existe uma caminhada para você percorrer. Só que é essa renúncia aonde Deus vai trazer os meios para que você chegue até a sua terra prometida. Amém? É assim que Deus faz. Então, ali Abraão estava inquieto. Inquieto por quê? Porque ainda não tinha acontecido. Ele estava ali na sua tenda se perguntando: será que eu vou viver o milagre? Será que eu vou viver o que Deus tem para mim? E aí a gente entende a diferença de renunciar para levar um não. Ah, Deus pediu para eu renunciar àquele trabalho naquele lugar. Não, eu não vou renunciar, eu vou esperar Deus abrir outra porta para eu abandonar. Isso não é renúncia. A renúncia exige fé. Ah, eu vou renunciar a esse relacionamento, mas só se Deus me der outra pessoa, porque sozinho eu não vou ficar.
Eu só vou renunciar a esse trabalho se vier outro, porque se sozinho, sem trabalho, eu não vou ficar. Isso não é renúncia. A renúncia é você abandonar mesmo, abdicar mesmo. E essa semana, fim de semana, eu fui ministrar numa igreja, e aí eu falei um pouquinho sobre entrega, e aí no final, uma pessoa que estava lá, que estava apresentando, né, fazendo a oração final, ela disse assim: olha, eu estou ouvindo essa palavra aqui, e Deus está falando muito comigo, porque eu renunciei a um trabalho que eu gostava muito, eu estou de aviso prévio, e eu renunciei. Esse trabalho era muito importante para mim, era a realização de um sonho, só que Deus falou comigo que eu estava me afastando dele, que eu estava perdendo a minha essência, que Deus não me queria mais ali, e foi tão difícil. Ela está doendo muito, ela começou a chorar, e ela não falou assim: eu já tenho outro trabalho, já tenho outra porta, não. Ela abandonou, ela falou: eu entreguei. E hoje, através da sua pregação, pastora, Deus só está confirmando a entrega que eu fiz. Então a renúncia, ela é dolorosa, a renúncia é difícil, mas ela entregou. E não é só coisas ruins, não. Um pecado, uma coisa que você sabe que Deus não se agrada, mas também renunciar a oportunidades que parecem ser maravilhosas. O pastor contou aqui domingo que ele recebeu uma proposta para assumir uma igreja, só que não era o tempo e não era aquele o lugar. E várias pessoas falaram: não, é o tempo, Deus vai te usar, Deus vai te capacitar. E aquela palavra positiva, como ele mesmo disse, não era para nós. Vai lá, acredita, assume. Teve até uma pessoa que disse assim: se você não assumir, Deus vai cobrar de você. E aí eu e o Anderson, na época, nós éramos noivos, e ele ficou angustiado, porque ele pensou: poxa, é meu sonho. Quando ele renunciou: pastora, vocês já tinham uma igreja? Não, a gente não tinha nada. Mas aquela renúncia era o meio que Deus ia usar para nos levar até onde Ele queria. Porque Deus prova o nosso coração. Porque se Ele quer ser um pastor de verdade, Ele vai ter que aprender a renunciar muito. Renunciar o quê? Renunciar o seu fim de semana, renunciar o seu tempo para orar pelas pessoas, para visitar as pessoas, renunciar a sua dor para ouvir o problema das outras pessoas, renunciar à tentação que vai tentar destruir o ministério dele e o meu. Se tenta nas pessoas que não fazem a obra, imagina as pessoas que fazem. O inimigo, ele quer destruir essas pessoas também, porque se ele destruir, muitas pessoas vão ser abaladas na fé. Então, se ele não sabe renunciar, ele não vai dar conta de ser pastor. Então Deus nos testa nisso também. Ele vê, será que ele tem um coração pronto para o pastoreio? Será que ele tem condições de renunciar a coisas boas? Será que quando ele for pastor e ele tiver uma oferta, ele vai se corromper por dinheiro? Deus mostrou, igreja, para ele, para nós, que não era. Eu tive um sonho, nós estávamos orando, eu falei: Anderson, a gente tentava atravessar uma ponte dentro de uma casa, a gente caía, e uma voz falava: não é, essa ponte não vai aguentar, vocês não vão aguentar. E foi tão interessante que a pessoa que aceitou isso no lugar do pastor, falou assim: eu sou corajoso, eu tenho fé, eu vou aceitar. Essa pessoa, a igreja, aceitou. Menos de 2 meses a igreja fechou, ele perdeu o emprego, começou a trabalhar fora, porque a igreja não estava dando conta, acabou indo embora de Campo Grande. A história foi triste. Poderíamos ser nós, as pessoas, poderia ser a gente. Eu lembro que uma vez eu tive um sonho com um colega do Anderson, que era pastor. Eu não sabia o que estava acontecendo com ele, porque a gente não tem contato direto. Mas no meu sonho, resumidamente, alguém via o quanto ele era usado por Deus e fazia uma proposta para ele ser pastor, para ganhar dinheiro em cima do dom dele. E aí eu falei, aí o Anderson falou: meu amigo, eu preciso falar com você. E eu pedi a Deus uma palavra, eu não sabia o que estava acontecendo. Ele estava sentado na minha frente. Eu falei: pastor, com todo o respeito que eu tenho a você, eu não era pastor ainda,
eu tive um sonho, eu estou perturbada com esse sonho, eu estou perturbada com a palavra, eu não sei o que está acontecendo na sua vida, mas no meu sonho, uma pessoa queria comprar o seu dom, e que você fosse para esse ministério, para encher, para essa igreja ganhar dinheiro, só que você morria espiritualmente, o Espírito Santo parava de te usar. E aí na hora, ele se arrepiou, e começou a chorar, ele falou, pode falar, irmã, você não está sonhando demais não, eu estava pedindo para Deus uma resposta, porque eu recebi uma proposta, e meu coração ficou balançado, porque era o meu sonho, mas agora eu estou entendendo, que eu não posso me vender, que isso não vem de Deus para a minha vida. E logo depois ele recusou. O que ele tinha? Nada. Ele já tinha uma igreja, pastora? Não, assim como o Anderson não tinha, mas hoje, depois disso, de um tempo, Deus levantou o ministério dele, e hoje ele tem uma igreja grande, forte e abençoada aqui em Campo Grande. Deus entregou para ele no tempo certo, mas de outra forma, do jeito de Deus, assim como Deus entregou para o Anderson. Então às vezes a gente quer se precipitar, achando que você vai anunciar se você tiver algo na mão. Marcos, eu te entrego o meu celular, mas você me entrega esse computador aí. Com Deus é assim, você entrega seu celular e não recebe nada de volta. Aí só sai perdendo. Cadê? Aí no tempo certo, quando você menos imaginar, Deus traz para você um computador, Deus traz para você 10 celulares, Deus traz para você muito além daquilo que você pediu, sonhou ou imaginou para a sua vida. É assim que funciona a renúncia, amém? Glória a Deus. Aí Abraão fica pensando, cadê a promessa? Eu até agora não tenho filhos, não aconteceu nada. Aí Deus fala com Abraão, Abraão, sai da tua tenda e olha para o céu. Eu quero que você saia da sua tenda e olhe para o céu, e olhe para as estrelas. Você consegue contar as estrelas, Abraão? Não, Senhor. Será que você consegue contar? Assim será a sua descendência poderosa na terra, aleluia. Deus fala para Abraão, olha para o céu, Abraão, porque você vai carregar milagres na sua vida, amém? E sabe por que muitas coisas não aconteceram na sua vida? Porque você precisa renunciar àquilo que Deus te pediu. Está faltando renúncia, e quando Ele te pede é porque Ele está inaugurando um novo tempo na sua vida. Ele tem algo novo para você, porque esse lugar, esse relacionamento, esse comportamento não cabe no recomeço que Deus tem para você. E é preciso deixar essa tenda, aonde a sua visão está sendo limitada pelo pecado, por um embaraço. Mas Deus, eu estou perdendo, eu estou abrindo mão e nada aconteceu na minha vida. Abraão deixou a sua terra seguindo a vontade de Deus, porque ali, na cidade de Ur, não era o lugar da promessa que Deus tinha para a vida dele. Não era ali, não era o lugar do cumprimento da promessa. Vá para o lugar em que Deus cumprirá a promessa na sua vida. Vá para onde Deus te pediu. E aí passa o tempo e Abraão se inquieta com a espera. Como que isso pode acontecer? Como um homem de 100 anos pode ser pai com uma esposa estéril? Como eu falido? Como eu com tantos relacionamentos amorosos fracassados? Como eu com a empresa quebrada? Como eu com uma família destruída? Como eu com esse diagnóstico, Senhor, posso fazer sua obra? Deus está dizendo. Deus fala para ele:
sai da tua tenda, Abraão, e olha para o céu, olha para as estrelas. Você vai carregar milagres. Não olha para a sua limitação, olha para o Deus que está no céu e que é poderoso para cumprir tudo que Ele te prometeu. Não limite o poder de Deus na sua vida. Assim Ele está dizendo para você hoje: eu sou fiel, filho. Eu sou fiel naquilo que eu prometo na sua vida. Eu sou fiel. E o que eu tenho para a sua vida, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem subiu ao coração do homem, é o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Não chegou no seu coração ainda o que Deus tem, aleluia. É tão grandioso. Deus jamais decepciona aqueles que o buscam. Saiba que toda a renúncia que você faz para Deus é uma oferta para Ele. A sua renúncia é uma oferta, e Deus responde a oferta com o quê? Com fogo, com a presença, com o sobrenatural, com o milagre. Deus sempre responde às nossas ofertas. Então entregue para Deus. Ele responde com a manifestação sobrenatural dos teus milagres. Entrega para Deus. Muito se fala do que se perde, e pouco se fala do que ganhamos quando renunciamos. Olha para o céu. Jesus aqui no texto base diz: quem renuncia por amor a mim, recebe 100 vezes mais, aleluia, nessa terra e na vida eterna. Então existe uma promessa para a renúncia. Depois que eu conheci o meu esposo, eu entendi. Eu não sabia o que era o amor. Eu achava que o amor era uma coisa muito diferente. Eu não conhecia. Eu não sabia o que era prosperidade na vida profissional. Eu não sabia. Eu não sabia muitas coisas que eu achava que eu sabia, que eu conhecia. Mas o que Deus me entregou não tinha subido ao meu coração, nem nos meus pensamentos eu imaginava o que Deus faria na minha vida, o que Deus tinha reservado para mim. Assim é o que Deus tem reservado para você. É algo grandioso, algo poderoso, aleluia. Então se você está renunciando: pastor, eu renunciei, mas eu estou igual a Abraão, eu ainda estou no deserto, eu ainda estou numa tenda temporária. Não se preocupe, porque é nesse lugar aí que você está que Deus está fornecendo os meios para que você chegue até o lugar que Ele prometeu para você. Amém? Quando você começa a renunciar e se aproxima de Deus, as coisas de Deus são acrescentadas na sua vida. Deus honrou Abraão e fez ele próspero, pai de uma grande nação. Assim Ele faz com você. Mas o que acontece? Quando a gente vai renunciar, você vai encontrar resistência do inimigo. Porque quando eu saí do trabalho, não foi só o trabalho que eu tive que renunciar. Eu tive que renunciar tempo para estudar. Aí eu pensei, eu tenho que abrir mão de alguma coisa, porque o Mateus era bebezinho. A Cássia falou: olha, eu posso ficar com ele 3 horas, 4 horas com ele para você poder estudar para esse concurso. Aí o que eu fiz? Eu pensei, eu tenho que abrir mão de alguma coisa se eu quero passar, eu preciso ter foco. Então o que eu vou fazer? Desativei todas as redes sociais. Eu não tinha WhatsApp, eu não tinha nada. Aí o pessoal da família falou: mas Kai, como que a gente comunica com você? Eu falei: SMS, te conhece? Aí eu: que coisa mais antiga. Como um ser humano nessa terra não tem WhatsApp? Era eu não tinha. Eu falei: eu tenho que fazer uma escolha, eu tenho que renunciar a alguma coisa. Eu não vou abrir mão de ir para a igreja, eu não vou abrir mão do culto, eu não vou abrir mão do louvor, eu não vou abrir mão de nada do que eu faço para Deus. Mas eu posso abrir mão das banalidades, das futilidades, das coisas que eu posso. Igual você quer emagrecer, você está de dieta. Ai, Senhor, não deixa ninguém oferecer mais bolo de chocolate para mim. Não vai, meu irmão.
Quando você ficar de dieta, todo o universo vai te oferecer bolo de chocolate. Quando você estiver de jejum, todo o universo vai te chamar para comer. Sabe o que a sua família vai fazer em apoio? Vai pedir pizza. É ou não é? Vai comprar banana split. Vai falar, você ganhou uma banana, você ganhou. E você vai ter que aprender a falar não. Por quê? Porque eu tenho foco. A caminhada cristã você tem que ter foco. Eu não vou. Por quê? Aí a pessoa fala, mas eu nunca emagreço. Aí eu vou orar a Deus, eu quero emagrecer. Aí o que acontece? Você vai emagrecer de cara? Não. Mas Deus vai te ajudar. Como? Deus vai começar a trabalhar a sua mente, bloquear a sua mente para parar com gordice. O que é a gordice? Vai comer o açaí, bota Nutella, bota M&M, bota leitinho, bota... Aí não dá, irmão. Eu nunca emagreço. Deus prometeu. Não, meu filho, Deus vai te ajudar. Aí Deus coloca um nutricionista. Aí Deus coloca um amigo para te dar dica. Deus vai fornecer os meios. Mas você vai ter que renunciar. Aí você não renuncia, não vai emagrecer, não vai ter resultado. E vai culpar quem? A mesma coisa a promessa de Deus. Ah, Deus promete, mas nunca acontece. Mas você renunciou o que Ele te pediu? Você está fazendo o que Ele te pediu? Porque Ele disse assim, Abraão, eu vou te dar as estrelas, olha para a areia do mar. Mas para isso você tem que sair de Ur. Você tem que largar tudo. E acha que é fácil você largar sua casa, sua estabilidade? Um homem que vivia ali à sombra do seu pai, que tinha uma mulher estéril, que vivia numa terra onde os seus pais adoravam outros ídolos, abandonar tudo e seguir no deserto sem saber para onde está indo? Imagina seu marido chegar para você amanhã e falar, amor, vamos mudar, vamos, arruma todas as coisas, onde nós vamos? Eu não sei ainda, Deus falou que vai mostrar. E aí você vai ficar andando para onde, meu filho? Então não foi fácil, a renúncia não é fácil, mas a recompensa é grandiosa. Então sempre você vai ter um inimigo te tentando para que você não renuncie, para que você não persevere na caminhada. Resolvi me santificar, Senhor, na vida sentimental. Agora resolvi que eu vou servir Jesus. Aí eu lembro uma irmã falou para mim, pastor, eu resolvi que eu vou seguir Jesus e santificar minha vida sentimental. Aí eu começo a receber um telefonema de uma pessoa que está apaixonada por mim. Ah, é, irmã? É, lindo. Oh, só tem um problema, ele é casado. Aí o inimigo não quer que você se santifique. Pastor, eu me santifiquei em um ex lá de 1800 e vovó mocinha, quando Jesus era menino, o primeiro namorado da minha vida, me achou. Como que essa criatura me achou? E pior que eu fiquei balançada. Quando você resolve, aí a tentação vem. Eu não estou bebendo, aí a pessoa enche seu copo. Toma aqui, só um pouquinho. Eu não quero. Toma sim. Só tem isso? Então eu vou ficar com sede. Então não pense que as pessoas vão parar de te oferecer. Não vão. Assim como quando Deus chamou Neemias. Quando Neemias soube que Jerusalém estava com os muros destruídos, ele era copeiro do rei, tinha uma função de confiança. Porque ele experimentava o vinho do rei para que não tivesse perigo do rei tomar e morrer. Então ele tinha uma função de confiança e perigosa também. Mas ele vivia no palácio, e ele abandona o conforto do palácio, ele se compadece, ele vai para Jerusalém para reconstruir os muros. Deus abre as portas para ele. Quando ele chega lá e decide erguer o muro, o que acontece? O inimigo faz resistência. Neemias 2:10 diz assim: o que ouvindo Sambalate, o Horonita, e Tobias, o servo amonita, lhe desagradou extremamente que alguém viesse procurar o bem dos filhos de Israel. Quando Neemias focou,
Ele falou: eu vou construir esse muro, eu vou reconstruir essa cidade. Os políticos da época, que não tinham interesse que Jerusalém se reconstruísse, porque eles teriam uma identidade, eles teriam uma independência política, eles começaram a fazer uma oposição pesada contra Neemias, porque eles não se agradaram de ver que alguém queria o bem dos filhos de Deus. Assim como o inimigo não vai se agradar que você queira o seu bem, que você interceda por alguém, que você mude a sua história, que você mude a sua casa. Então ele vai fazer oposição, e aí que entra a renúncia. Mas Neemias, ele renunciou ao seu cargo de copeiro, ele venceu a oposição do inimigo. E se você ler o livro de Neemias, é um livro inspirador para quem quer ser líder, para quem tem uma empresa, para quem tem um negócio próprio. Você vai ver a postura de Neemias, como você aprende com a vida de Neemias, e por que em nenhum momento ele se deixou abalar e ele saiu do que Deus tinha mandado para ele, porque ele tinha foco. E a gente tem que ter foco. Qual que é o seu foco? É agradar a Deus? Qual que é o seu foco? É essa conquista? Então foca, tira tudo que atrapalha. Vai ter oposição, vai ter tentação, vai ter luta, vai, mas também vai ter vitória, porque Neemias, ele pagou um preço alto. Só que de copeiro do rei, Deus fez ele governador de Jerusalém. Então as pessoas esquecem dessa parte. Elas só lembram que ele deixou de ser copeiro e foi sofrer lá para construir o muro. Mas elas esquecem da parte onde Deus coloca ele como governador de Jerusalém. Amém? Então Deus fez algo grandioso sobre a vida dele. O inimigo não queria, ele não quer a nossa renúncia, porque ele não quer que você viva milagres. Então ele faz resistência, o inimigo faz resistência, mas Neemias, ele perseverou no seu propósito com Deus. Então ele abriu mão do seu cargo, mas ele foi recompensado. E não tem coisa melhor do que a recompensa de Deus. O homem, ele é ingrato, o homem esquece o que você fez. Ele pode prometer várias coisas e não cumprir nada, mas Deus, ele é fiel. Só que ele coloca as condições. Então é preciso renunciar aos desejos da carne. Até esse corpo aí que você tem não é seu, você sabia disso? Olha para o seu irmão e fala: sabia que esse corpinho aqui não é meu? Você não vai sair fazendo o que você quiser, não. Você está pensando o quê? Esse corpo não é esse, não. Aonde que está isso, pastora? 1 Coríntios 6, 19 diz assim. 1 Coríntios: ou não sabeis que o vosso corpo é o templo do Espírito Santo que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos? Porque fostes comprado por bom preço. Glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. Amém? O seu corpo é templo do Espírito Santo. O seu corpo é templo, é morada de Deus. Então, não mais vivo eu, mas Cristo vive em mim. Então, o seu corpo tem que glorificar o Senhor. As suas atitudes têm que glorificar ao Senhor. E é isso que a gente entende. Quando a gente perde a nossa vida por amor a Deus, a gente ganha a nossa vida. Aleluia. Assim como quando Deus ordenou que Eliseu ungisse Elias profeta. Quando Deus ordena que ungisse Eliseu profeta para o ministério, Eliseu ia ser o sucessor de Elias. Elias encontra Eliseu lavrando as terras do seu pai e trabalhando com as juntas de bois. Ou seja, Eliseu, ele tinha bens, ele tinha patrimônio. Ele estava trabalhando, mexendo com os bois, trabalhando com a terra. E aí Eliseu encontra Elias. Quando Elias passa por Eliseu, Elias estende a sua capa. E aí quando ele estende a sua capa sobre Eliseu, a visão espiritual de Eliseu se abre. Lançar a capa significa: você está debaixo da minha autoridade. E aí Eliseu aceita o convite de seguir o ministério, mesmo sabendo que Elias enfrentava uma perseguição terrível de Jezabel e Acabe, mesmo sabendo que o ministério de Elias não era fácil, mas ele queria porção dobrada do que havia em Elias. Então ele aceita o convite. A capa era autoridade,
e o poder de profeta. Eliseu tinha sustento, Eliseu tinha profissão, mas ele recebeu um chamado de Deus. E quando ele recebeu um chamado de Deus, ele não olhou para trás. Ele se despede dos seus pais. Ele mata os bois e faz um churrasco. E como que ele faz esse churrasco? Ele queima a carroça. Ele usa os materiais da carroça para fazer o churrasco. Por que que ele faz isso? Porque ali ele mostra que ele não era apegado a bens materiais. Ele não era apegado à profissão que ele tinha. Ele desejava muito as coisas do alto, as coisas de Deus, as coisas do céu. E por que que ele queimou a carroça? Por que que ele fez um churrasco com os bois? Para que não tivesse perigo dele voltar atrás. Ah, desisti, vou voltar a mexer com boi, eu não tenho mais boi. Ah, vou desistir, vou voltar a mexer com carroça, eu não tenho mais carroça. Não tem perigo de voltar. Igual um irmão uma vez disse: pastor, eu estou tentando deixar de fumar, mas eu tenho o aparelhinho daquele negócio lá do que sai fumaça lá do narguile lá, eu tenho lá em casa, mas eu quero deixar de fumar. Irmão, queima a carroça, tira isso da sua casa, porque toda vez que você ficar nervoso, ansioso, o que você vai fazer? Você vai procurar ele. Se não tiver, você não tem como voltar. Então você não renunciou. Então isso ainda está no seu coração. Você está destruindo o seu pulmão mais do que com cigarro. E eu conversei com uma pessoa que trabalha no setor de câncer. Ela falou: o que tem de jovens com câncer no pulmão, adolescentes com câncer no pulmão por causa desse maldito fumo, que é 1000 vezes pior que cigarro. Você fumou 100 cigarros de uma vez. Imagina o que você está fazendo com o seu pulmão, o seu corpo, que é templo do Espírito Santo. E depois que ele tiver tomado, imagina a melhor fase da sua vida, você está feliz, está lá, Deus realizou as promessas, vai ter seu filho, pronto, câncer no pulmão. E agora? Porque você estragou ele a vida inteira. Uma hora a fatura chega. E eu falei para ele: você está destruindo o seu pulmão dia após dia. E não tem coisa pior do que a gente não ter saúde. Não tem coisa pior do que você não ter saúde. Você está destruindo a sua saúde. Então você quer largar? Tira esse negócio da sua casa. Joga isso fora. Não dê lugar para a tentação. Destrói. Isso é queimar a carroça. Isso é entender: eu quero a capa, então eu preciso queimar a carroça. Eu preciso queimar e tirar tudo aquilo que me afasta de Deus. E pode ter certeza que isso nunca mais, esse desejo nunca mais vai vir na sua vida. A melhor coisa, gente, é ter saúde. A melhor coisa é você envelhecer com saúde. Não tem coisa melhor. E aí você está destruindo a sua vida. E na hora que você menos esperar, o seu pulmão começa a gritar. E pode ser na melhor fase da sua vida. Quando você conquistar aquilo que você queria, você tem que acertar a fatura do que você fez para o seu corpo. Então é hora de queimar a carroça. Assim como Eliseu fez, não tem chance de eu voltar atrás. Não tem chance mais. Não tem chance. Já queimei, pastor, aquelas roupas. Já bloqueei os contatos do meu telefone. Já joguei aquilo fora. Não tenho mais. Pronto. Tirou. É muito mais fácil do que você ficar deixando a tentação ali. Ficar passeando na vinha. Queima a vinha. Queima a vinha. Tira. Sansão não podia beber vinho, mas ele gostava de passear no meio da vinha. Ele tinha que fazer o quê? Queimar a vinha. Tira da sua vida. Porque senão você vai estar sempre caindo no mesmo buraco. Então, para que você possa se ver verdadeiramente livre desse sentimento que te faz mal, você precisa cortar o ponto de contato que te liga a ele. O ponto de contato que te liga ao passado. E que não cabe no recomeço que Deus tem para você. Para que não haja possibilidade de você retroceder. Para que não tenha mais volta. Rompa
com as coisas velhas. Não leve essa bagagem. Destrua. Tira da sua vida. Tira. Arranca. Eu lembro que a minha mãe, assim, lembro que teve uma época que era moda, né? E antes de nós nos convertermos, a gente tinha um bar dentro de casa. Era comum ter um barzinho, né, dentro de casa. Era moda, todo mundo que é chique tem um bar em casa. Não é para que o crente tem um bar dentro de casa, Senhor? Tira esse trem daqui, queima essa carroça. Que não tem bar não, meu filho. Não, mas é tão bonito. Olha o desapego de Eliseu. Tinha profissão, tinha bois, tinha carroça, mas tirou. Tira essa tentação do seu campo de visão, bloqueia, afaste, se afaste do que te faz pecar, se afaste. Eu conversei com uma pessoa uma vez que ela falou: eu estou tentando esquecer meu ex. Quanto tempo? Já 20 anos. Eu, misericórdia. Ai, mas aí quando eu vou postar uma foto no Instagram, eu deixo o meu Instagram liberado, público, para quê? Porque eu quero que ele me veja. Porque um amigo meu é bonitão e sentou do meu lado na festa, tirou uma foto comigo. Eu quero é que ele veja. Aí eu falei: gente, você 20 anos, você está nessa pinga ainda. Bloqueia. Tira da sua vida. Meu Deus, já passou 20 anos. Daqui a pouco você não tem mais, você não sabe se você tem mais 20 anos pela frente. Então a gente não tira. Tira essa tentação. Tira. Porque elas não podem ir com você para a bênção que o Senhor tem reservado para a sua vida. Não cabe, então arranca. Arranca sem dó. Quando Deus chamou Eliseu, quando Deus chamou Elias, quando Elias chamou Eliseu, passou a capa para representar: vem, me siga. Eliseu estava ali trabalhando, Elias vem e passa a capa. Então quando Deus chamou Eliseu, ele estava arando a terra, cuidando dos bois. Ele abandona tudo, queima as carroças e faz um churrasco com os bois. Ele rompe com o passado, porque ele foca no novo, naquilo que Deus tem para ele. Ele deseja a capa, ele deseja a unção, ele deseja a promessa, ele deseja a autoridade. Então, para ele conquistar a capa, ele precisa fazer o quê? Queimar a carroça, cortar todo ponto de contato, tirar da sua vida todo o caminho que facilite o inimigo te encontrar. Quer receber a unção de Deus? Queime essa carroça da sua vida. Tira isso da sua vida definitivamente. Tira essa carroça que está impedindo a prosperidade de Deus, que está impedindo a bênção de você. Não seja apegado. Não morra apegado com aquilo, mas solta. A gente tem que confiar em Deus. E eu sei que é difícil às vezes. Quer uma vida sentimental abençoada? Então renuncie os prazeres que estão em desacordo com a palavra de Deus. Comece a colocar a renúncia. Pague preço de oração, de vida com Deus, e você vai ver a diferença. Você vai ver o que Deus faz. Eliseu assou os bois usando a madeira da carroça que ele tinha queimado. E você sabe o que acontece aqui? Mas pastor, ele queimou a carroça, ele perdeu a carroça e ele perdeu os bois. Eu quero te dizer que Eliseu não perdeu nada, porque a gente só perde aquilo que o inimigo tira. Mas aqui Eliseu estava fazendo uma oferta a Deus, e tudo que você oferece a Deus como entrega, Ele recebe. Então você não está perdendo nada, você está ofertando a um Deus que é fiel à sua vida. As suas lágrimas, a sua renúncia é para Ele. Ele fez uma oferta e ganhou um ministério abençoado. Deus responde a oferta com a manifestação dos seus milagres. E sabe, igreja, depois de Jesus, quem mais teve
milagres na Bíblia foi Eliseu. Eliseu recebeu uma porção dobrada da unção que estava sobre Elias. Você imagina que você viveu os milagres, você viveu o sobrenatural? Porque viver as riquezas e os prazeres dessa terra, muitas pessoas podem viver. Mas para viver milagre sobrenatural, tem que andar com Deus. Tem que andar com Jesus. Não adianta falar, eu carrego Jesus no peito. Você precisa ter peito para carregar Jesus. Ter coragem de renunciar. E tem gente que às vezes não renuncia a nada. Ah, se chover eu já não vou na igreja. Qualquer coisa eu já não oro. Você se fez um propósito, não abandona o seu propósito por qualquer coisa. Aqui ele renunciou coisas grandiosas. E o ministério de Eliseu durou 60 anos. Um ministério frutífero, um ministério próspero. Quando você lê os milagres que Deus fez através de Eliseu, você fala, Deus, é isso, eu quero viver isso. Eu quero viver isso na minha vida. Quando você renuncia por amor a Deus, o próximo capítulo da sua vida vai se chamar infinitamente mais do que tudo aquilo que você pediu, sonhou ou imaginou para a sua vida. Aleluia! Aprenda a renunciar. E saiba que a sua renúncia vai ser recompensada. Como nós cantamos aqui. Aquele que tira a força do fogo e faz o leão jejuar. Daniel renunciou. Falaram para ele assim, você tem que se prostrar ao homem. Você tem que parar de orar a outro Deus. Ele se recusou e foi lançado na cova dos leões. Mas Daniel preferiu passar uma noite na cova dos leões do que uma noite sem orar. A oração não fechou a boca do leão, a oração não livrou Daniel da cova, mas impediu o leão de se alimentar. Assim na nossa vida, porque Daniel se nega por amor a Deus a se prostrar diante de outro Deus e a parar de orar, sem se preocupar com aquilo que ele perderia. Aí Daniel vai parar na cova. Mas quando ele chega na cova, os leões não lhe causam dano algum. Porque como nós cantamos aqui, Deus fez os leões jejuarem. Deus fechou a boca do leão e Daniel não sofreu mal algum. Aleluia. A cova na vida de Daniel foi o meio que Deus usou para promovê-lo. No mesmo lugar onde tramaram a derrota de Daniel, Deus estava desenhando a vitória, a promoção na vida de Daniel. A renúncia de Daniel levou ele para a cova, mas a cova levou ele para a promoção, para o milagre que Deus tinha. Assim Deus faz na nossa vida. Assim como os três jovens que foram lançados na fornalha, porque eles também renunciaram. Só que quando eles foram lançados na fornalha, eram 3. De repente, o rei vê que não eram 3, havia um quarto homem passeando com eles no meio do fogo, e o fogo não fazia dano algum. Essa renúncia trouxe na vida daqueles 3 jovens uma experiência profunda com Deus, de passear no meio do fogo e não se queimar, de ver o sobrenatural. Que alegria e que honra o anjo de Deus passear com você no meio da fornalha. Que experiência única, que experiência incrível. E foi essa experiência que fez com que aqueles 3 jovens prosperassem, amém? A Bíblia diz que esses 3 jovens prosperaram grandemente, depois que todos viram o que Deus fez com eles dentro da fornalha. Assim, Daniel 3:30 diz: e o rei fez Sadraque, Mesaque e Abednego prosperar na província da Babilônia. Deus os promoveu depois que eles saíram da fornalha. Amém? E assim hoje, eu quero que você se alegre.
que se você se alegre com as renúncias, que você lembra não aquilo que você vai perder, mas aquilo que você vai ganhar. É mais ou menos assim. Eu tinha um Fusquinha. Nada contra Fusquinha, eu acho lindo Fusquinha, tá? Um carro antigo, né? Eu brincava com a minha tia, ela tinha um Fusquinha. Eu falei: tia, ó que benção você ter um Fusquinha. Você nem precisa frear na lombada, porque ele não passa. Não tem risco de radar te pegar. E ela ficava rindo, ela falava: para de falar mal do meu jumentinho. Ou você tinha um Chevette, falou que era o Chevectra. Você tinha um Chevectra, fala: não, tava caindo aos pedaços. Não marca gasolina, não marca a velocidade, tá tudo caindo aos pedaços, todo baleado. Aí Deus fala para você: entrega o Fusquinha. Mas para quê? Para você andar a pé. Não vou entregar. Aí você entrega o Fusquinha. Eu estou dando um exemplo para você entender a dimensão, tá? Não diminuindo você que tem um Fusquinha. Não vai entregar seu Fusquinha, não. Aí Deus te pede o Fusquinha. Aí você entrega o Fusquinha e fica andando a pé. E aí todo mundo vai falar: que bobo. Tá perdendo a juventude. Tá renunciando o quê por amor a Deus? Vai morrer solteira. Vai morrer solteiro. Tá exigindo demais. Nunca vai prosperar. Nunca vai conseguir nada. Aí passa um tempo você andando a pé. Deus está fortalecendo as suas pernas. Deus está fortalecendo os seus músculos espirituais. E Deus está te ensinando a não depender de um carro para ser feliz. A não colocar a dependência da sua alegria em um bem material. A você viver sem ele, porque aquilo não te domina mais. Deus não vai te dar o domínio daquilo que te domina. Então tem que arrancar da sua vida. Aí ele tira: meu filho está fiel, meu filho está forte, meu filho está caminhando a pé, está fortalecendo os músculos, está se fortalecendo em Deus. E aí o que Deus faz? Quando você menos espera, Deus vem lá: toma aqui sua Ferrari. É assim que Deus faz. E você estava chorando por causa do Fusquinha que não funciona. É assim que acontece. Eu lembro de um irmão que estava na igreja passando provação. E ele falou: olha, aquela vida financeira difícil. Aquele dia eu estava sem dinheiro. Cheguei em casa, eu falei: vou para a igreja a pé. Não tinha dinheiro nem para abastecer. Foi a pé. Diz que ele foi para a igreja glorificando a Deus. Porque deu problema na moto dele. Não podia pegar ônibus, foi a pé. Aí quando ele veio para o culto, adorou a Deus. Quando ele chegou em casa, ele falou que ele foi contemplado no consórcio. Aí ele comprou o carro dele. Deus mudou a vida dele, sabe? E às vezes a gente fica assim. Mas ele passou pela prova de vir para a igreja a pé. Passou pela prova, porque após a renúncia vem uma prova. Para Deus ver onde está seu coração. Está nele ou na pessoa? Está nele ou no bem material? Está nele ou no seu trabalho? Está nele ou na sua profissão? Está no Senhor. Então mesmo que o inimigo venha te oferecer coisas, como ele falou para Jesus, Jesus estava com fome, porque ele estava jejuando 40 dias, e quando ele sentiu fome, ele estava renunciando, porque ele ia começar o seu ministério na terra. Então ele ficou 40 dias no deserto jejuando. E a Bíblia diz que quando ele sente fome, quem aparece oferecendo comida? Satanás. E a Bíblia diz que Deus ordenou aos anjos que sustentassem Jesus no deserto. Quando ele fala: você é o filho de Deus? Então pede para ele transformar essas pedras em pães. E aí ele diz assim: nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. A palavra de Deus é vida. Não é a fome que me domina, é a vontade de Deus. Era isso que Deus estava ensinando. Então se coloque em pé que nós vamos orar hoje, para que todas as renúncias, todas as entregas que você precisa fazer, você não retarde, você não se atrase, você não se demore para entregar aquilo que Deus está pedindo para que você entregue.
Entregue ao Senhor, aleluia. Entregue ao Senhor. Às vezes você está se perguntando: por que eu ainda não vivi? Porque eu ainda não vivi, Senhor, as tuas promessas. E Deus está dizendo hoje para você: te faltou renúncia, filho. Está te faltando entrega. Mas não se preocupe. No começo vai ser difícil. No começo você pode até sentir fome, mas você vai entender que a minha palavra tem poder de te saciar em todas as áreas. Aleluia. Deus jamais vai pedir para você algo que você não possa entregar. Tudo que Deus pede para você está ao seu alcance. Mas Ele tem uma promessa: aquele que perder a sua vida por amor a mim, ganhará a sua vida, ganhará a sua vida, ganhará a sua vida. Aleluia, 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 aleluia. Por isso entrega hoje para o Senhor a sua vida, entrega hoje para o Senhor o seu coração, entrega hoje para Deus as suas conquistas, as suas decisões, entregue para Ele. Mesmo que você esteja vivendo hoje no deserto, Deus te convida: olha para o céu, filho, olha para o céu. Quando a tentação vier, quando o desânimo vier, Deus deu a Abraão Isaque e fez dele uma grande nação. Ele multiplicou assim como as estrelas do céu, assim como a areia do mar. Deus não chamou Abraão apenas para ser pai de um menino, mas pai de uma nação. Então saia do lugar que limita a sua visão. Talvez hoje o seu coração é para ser pai de um menino, de uma pequena coisa, mas Deus tem muito mais para você. Não para te exaltar, mas para que o nome dele seja glorificado através do seu testemunho. Aleluia. Então entrega em oração, entrega para o Senhor tudo que ele está te pedindo. E pode ter certeza, querido, querida, que a recompensa virá na sua vida, Deus. Eu entrego cada vida aqui, Senhor. Eu entrego cada coração aqui, Senhor, que está disposto a renunciar e que tem sentido dificuldade, que tem lutado para renunciar. Oh Deus, vidas em que o inimigo tem se levantado porque não quer que ele construa algo com Deus. Mas hoje, Senhor, que os olhos espirituais se abram, e assim como Eliseu, eles possam olhar para Ti, tirar os olhos da carroça, tirar os olhos dos bois, tirar os olhos e olhar para a capa, e saber que a unção, a autoridade que Deus quer derramar é muito maior do que qualquer coisa que o inimigo possa oferecer. Eu oro, Senhor, por cada vida que está, por cada vida que está me assistindo, pela vida da Ivone, da Idalina, do Reginaldo, da Cleusa, de todos esses que estão pedindo oração, para que o Teu Espírito Santo os encontre, Deus, para que o Senhor venha com o socorro que eles precisam, ó Pai, para que eles entreguem a sua esperança diante do Pai, para que eles entreguem os seus problemas. Entrega agora, derrama agora no altar de Deus a sua vida, derrama agora no altar de Deus o seu coração. E como que eu vou sobreviver a esse deserto, pastor, pastora? Adorando a Deus. A adoração é que vai te manter em pé nesse deserto. Aleluia. Adore o Senhor. Aleluia. Eu não preciso transformar pedras em pães para provar que no deserto Tu estás cuidando de mim. De um lugar alto não vou me lançar só para demonstrar o Teu poder. Eu não preciso de fenômenos para crer em Ti. Não troco nossa comunhão pelo prazer de conquistar
palácios, riquezas. Como um deserto isso vai passar. Por isso decidido estou, quando a minha força se esgotar, o teu anjo vai me alimentar e te adorar é o que sustenta-me de pé. Eu não vou perder a guerra, te louvar em meio às tentações. É mais que estratégia. Posso não ver o amanhã, mas hoje sei que esse deserto vai chegar ao fim. O Senhor está cuidando de mim. Diga: te adorar. E te adorar é o que sustenta-me de pé. Eu não vou, diga. Te louvar em meio às tentações. É mais que estratégia. Eu posso, diga, e posso não ver o amanhã, mas hoje sei que esse deserto vai chegar ao fim. Por quê? O Senhor está cuidando de mim. Mesmo que você não entenda, mesmo que você não entenda o que está acontecendo, diga: eu sei que mesmo sem entender, você está no controle. Então me esconda no teu coração, me amarre a ti, pra eu não desistir. Declara: eu não quero mais fugir da tua vontade. Pra mim eu sei que vai ser difícil, mas o quê? Você estará sempre comigo. E mesmo declare, e mesmo que minha alma grite, tente me fazer voltar atrás, eu vou confiar, eu vou descansar, me lançar no teu amor. E o tempo não pode apagar, as muitas águas nunca levarão o amor que você sente por mim. Eu sei que nunca vai se cumprir. Tudo vai se cumprir e o tempo, declare. O tempo não pode apagar, As muitas águas nunca levarão o amor que você sente por mim. Eu sei que tudo vai se cumprir. e vai ser difícil, eu sei. Larga tudo por você, mas eu sei que quando eu pensar em desistir, diga: você está ao meu lado, o quê? Me segurando, me segurando. de que tudo vai ficar bem. Confia!
vai ficar bem. Eu sei, Jesus. E vai ser difícil, eu sei. Larga tudo por você. Mas eu sei que quando eu pensar em desistir, você estará ao meu lado, me segurando, me assegurando de que tudo vai ficar bem. Tudo vai ficar bem. Mas se eu cair, e se eu cair, a tua mão me levantará. E se eu chorar, toda lágrima você enxugará. E se eu cair, a tua mão me levantará. E se eu chorar, toda lágrima você enxugará. Então vem e aquieta minha alma, faz meu coração ouvir tua voz. Me chama pra perto. Só assim eu não me sinto só, porque tudo que você precisa está nele. Porque na verdade eu descobri que tudo que eu preciso está em ti. Mas meu coração é teimoso demais pra admitir. Se que depender é como viver perigosamente, mas eu preciso acreditar e confiar no que você me diz. Aleluia! Confie no que o Senhor prometeu na sua vida. Confie que a sua entrega é uma oferta para o Senhor.